Então, até agora, nós estamos com uma visão tanto quanto negativa. Nós mostramos que o problema do consenso é impossível e que isso implica que o problema do FIFA é impossível e snapshot é impossível usando de maneira weight-free, só usando registradores de leitura escrita. Agora começa a luz no fim do túnel. A gente vai mostrar que com certas instruções extras que a gente coloque na máquina de maneira atômica, que a gente consegue resolver isso tudo, ok? Então essas instruções vão ser instruções especiais dentro dessa classe de read, modify, write, ok? Então o que esse conjunto de métodos vai fazer? Ele retorna o valor do registrador x e troca x por uma função de x que a gente vai chamar de numble x. Numble é qualquer coisa, ok? Essa qualquer coisa a gente vai especializar um pouco mais. Então, aqui tem um exemplo de get and numble, né, que é sinônimo de read, modify, write. Então, primeiro o que a gente faz? A gente pega o valor atual, né, dessa variável aqui nessa linha. Depois a gente modifica o valor e retorna o valor original. Tudo isso feito de maneira atômica, ou seja, tudo isso dentro de um synchronize. Então, a mensagem é, se a gente puder fazer isso de maneira atômica, ok? A gente consegue implementar tudo que a gente quiser, incluindo consenso, etc., sem restrições. E o weight free. Então, a gente vai retornar o valor original e vai modificar também esse valor usando essa função numble, ok? Então, a maioria das instruções de sincronização são instruções do tipo read, modify, write, e todo o resto pode ser trivialmente convertido em read, modify, write, incluindo aquela instrução que a gente tem falado repetidas vezes, que é o compare and set, ok? Então, vamos ver aqui algumas dessas transformações que podem ser executadas para ilustrar por que essas instruções read, modify e write, ok? Então, um read, por exemplo, ele só pega o valor original e a segunda linha, que alteraria, não altera em nada. Então, esse é um read básico. F de V igual a V, função identidade. Get and set, você passa como parâmetro o valor que você quer setar, o valor V, e você lê o valor original e seta um novo valor. Get and set, então, tem f de x constante igual a v, que é o novo valor a ser setado. Get and increment, você incrementa o valor atual em mais 1. Então, f de x é igual a x mais 1. Get and add, adiciona um valor constante a. Então, f de x é igual a x mais a. Compare and set, né? Que é a nossa famosa instrução aí. Ela é uma pequena variante em cima do read, modify, write, uma coisa técnica que não é muito relevante. Não tem relevância nenhuma, mas o fato é que no nosso modelo, para a gente está falando que o read, modify, write, a gente sempre retornava o valor anterior, sempre retornava o prior. Aqui a gente não sempre retorna o valor anterior. A gente pega o valor anterior, que é o prior, e verifica se o novo valor é o valor esperado. Então a gente recebe como entrada o valor esperado e o novo valor. Se o valor que já estava na variável, né, é o valor esperado, né, então o que a gente faz? A gente atualiza e retorna true, significando que atualizou. Ok? Então a gente retorna true, significando que atualizou. Ou seja, ok. Atualizou. Compare and set. Comparou. Viu que é igual. Retornou true. Se não, retorna false. Ok? Se não retorna false, significa que não executou o set. Então esse é o compare and set.
ok? E é uma instrução super importante, porque sim, ok? Então, a gente tem também, esse é um, vamos olhar de maneira mais ampla essa função numble, né? Caracterizar essa função numble do read, modify, write. Então, essa função number ela vai ser dita que é não trivial se existir um valor de v para o qual o v é diferente do number de v. Ou seja, essa função não pode ser a identidade, né? Por exemplo, a função identidade é trivial, mas a get and increment não é trivial. E aqui a gente tem esse teorema super importante, que diz o seguinte: para qualquer implementação em que esse number não seja trivial, a gente pode implementar consenso pelo menos 2. Okay? Então, isso significa que implementar esse read, modify, write não trivial não tem como ser feito usando só registradores de leitura e escrita. Isso não é só uma conveniência você ter esses read, modify, writes não triviais. Esses realmente podem ser necessários se você quiser ter um número de consenso pelo menos 2. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, então, recordando que o consenso se composto de duas coisas: o propose, que é propor um número, e o decide, que é decidir entre os valores propostos. Então, aqui tem uma prova, né, de que você, usando esse get and number, que não seja uma função trivial, né, que não seja uma função de identidade, você consegue resolver o consenso, né, para pelo menos 2 processos. Então a gente está fazendo aqui, isso que a gente está fazendo, né, é uma redução de consenso para get and mumble não trivial. A gente está dizendo que se tiver um get and mumble que não seja trivial, a gente consegue resolver o problema do consenso para 2 processos. Porque está aqui a demonstração. A gente propõe um valor, e aí o que a gente faz? A gente pega o valor do registrador e vê se é igual a V, que é o valor que foi inicializado. Então o registrador ele inicializa com o valor V. Se for igual, né, a gente propõe o valor que a gente mesmo a gente diz que o consenso é o valor que a gente mesmo propôs. Se não, a resposta do consenso é o valor que o outro processo propôs. Lembrando que esse get and vai modificar o valor do registrador. Então, quando o segundo processo passar por aqui, ele vai ver, opa, get and mumble é diferente de V. Então, ele vai retornar o valor proposto pelo outro processo. Então, com isso, a gente está mostrando que esse get and mumble não trivial consegue resolver o problema do consenso para 2 processos, fazendo essa redução de consenso para get and mumble. Então, isso a gente inicializa para V, verifica se é o primeiro, se for, retorna sua própria entrada, se não, retorna a entrada do outro. Bom, agora, então a gente tem essa demonstração de que essa redução de consenso para get and mumble a gente consegue resolver o consenso, né? E agora a gente vai olhar mais algumas outras propriedades dessas funções aí dos mumbles, né? Funções de mumble, em particular, funções comutativas e funções que sobrescrevem, né? Então, a função comutativa é uma função que se f, quando o processo I implementar em f de j, implementar de v, é igual a f de j, f de v, e override f de I de f de j é igual a f de I. E aí, com isso, a gente vai mostrar que se a gente tiver essas funções que sejam comutáveis ou que possam sobrescrever, se tiver essa propriedade, isso pode ser um problema, o número de consenso vai ser exatamente 2, mas que se não tiver essas propriedades, então o número de consenso vai ser infinito. Então, exemplos de operações que são tipo override ou commute são test and set, swap, fetch and int. Ok? Então, a test and set, por exemplo, get and set, né? Sempre que set f de v igual a 1. Se você aplicar ela 2 vezes, f de v vai dar 1. Swap f, né?
get and set, né? F, você vai sempre setar um valor. Então, de novo, é a mesma coisa que da de cima, se aplicada 2 vezes, vai retornar como saída, né, o próprio X. E fetch and inc, se você chamar o processo A, chamar, depois o processo B, chamar em cima de V, mesmo que o processo B, depois o processo A chamar, e vai dar o próprio valor de V mais 1. Por que que esse daí é problemático, né? Tem essas propriedades. Voltando ao estado crítico, lembrando, o estado crítico é um estado bivalente, em que você pode retornar 0 ou 1. Então, por exemplo, se as funções forem comutativas, o que pode acontecer? Se você está no estado inicial e A aplica f de A e B aplica f de B, mas for comutativa, tanto faz primeiro A aplicar f de A e depois B f de B, ou primeiro B aplicar f de B e depois A f de A, esses dois estados são equivalentes. Então, se a partir desses estados um processo C rodar solo, ele teria que retornar coisas diferentes, mas vai acabar retornando coisas iguais. Teria que retornar coisas iguais se eles são equivalentes. Então, isso é uma contradição. Então, esses estados parecem a mesma coisa, isso é uma contradição. Ok? E override a mesma coisa. Né? Se A aplica f de A e B aplica f de B, se a partir de B aplicar f de B, A aplicar f de A, esses dois estados aqui, esse estado, né, e esse estado, do ponto de vista de C, são equivalentes. Né? Então, C não poderia retornar coisas diferentes nesses dois casos. De novo, uma contradição. E o impacto disso, então, é que muitas máquinas implementavam essas versões mais fracas de Read, Modify, Write, tipo Test and Set, Fetch and Add, Swap, pensando que isso seria suficiente para resolver o problema do consenso, mas de fato não é. Né? Isso foi entendido muito tempo depois que não, que a gente precisa, na verdade, de coisas mais poderosas, né? Do tipo Compare and Set, para poder implementar o consenso de maneira geral. Só Test and Set, ou Fetch and Add e Swap não são suficientes. A gente agora entende as implicações, né? Então, para a gente ver que com o Compare and Set a gente consegue qualquer coisa, recordando esse é o Compare and Set, né? A gente pega o valor esperado e o valor atualizado, a gente verifica se o valor atual da variável é igual ao esperado, se for, a gente atualiza, senão não faz nada. Então, como é que a gente pode mostrar que ele tem um número de consenso infinito? Né? Compare and Set tem um número de consenso infinito. Pode resolver qualquer coisa. Está aqui, a solução é bem simples. Né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma redução de consenso geral para qualquer n, né? Então, para compare and set. Né? Como é que é essa redução? Ela é a seguinte: a gente, na hora de decidir o valor, a gente recebe como entrada um valor, a gente propõe esse valor e faz um compare and set de menos 1 com i, né? Onde i é o quê? I é o número do processo que está fazendo essa chamada. Né? Se der diferente, o que vai acontecer? Ele vai setar aquele registrador compartilhado com o valor de i, que é o valor dele, do identificador dele. Se der igual, né? Se der se menos 1, se o valor do registrador for igual a menos 1, ele vai setar o valor i, desculpa. E se der diferente, aí você já sabe que algum processo passou por aqui antes. Então, você vai mandar como resposta o quê? O valor proposto por aquele processo que passou por aqui pela primeira vez. Então, repetindo, compare and set vai pegar o valor do registrador R. Se for menos 1, né? O que você vai fazer? Você vai dizer, pô, ninguém passou por aqui antes, então eu vou setar o registrador com um valor i, que é o meu identificador. Se
Na hora de você comparar com o valor de menos 1, ver que dá diferente, você vê que alguém já passou por aquilo. Então, assim, você não vai fazer nada e vai pegar o valor do registrador que já estava lá, né? Então, você vai pegar o valor que já estava lá, que é o valor do I, né? O primeiro cara que passou, e vai retornar aquele valor proposto. Então, o primeiro que passar vai registrar, vai estampar lá o identificador dele, e os outros processos simplesmente vão ler aquele valor e vão saber que aquele foi o valor proposto. Então, por isso a gente resolveu o consenso para qualquer N, consenso N infinito com parent set. É o nosso supra-sumo aqui para resolver problemas de computação distribuída, de sistemas concorrentes. Né? Inicializa para menos 1, tenta mudar o IB, se conseguir mudar, significa que você foi o primeiro, né? E pega a preferência de quem ganhou. Então aqui a gente tem uma hierarquia, né? Read, write, snapshots, etc. Número de consenso 1, né? Número de consenso 2, get and set, get and increment, e etc. Né? E número de consenso infinito, compare and set. Voltando para o multiple assignment, né? A gente sabe que esses múltiplos assignments, a gente sabe que tem número de consenso pelo menos 2, e com o compare and set, claro, a gente pode resolver não só ele como qualquer outro que tem o número de, que o número de compare and set tem o número de consenso infinito. Então essa compare and set é uma instrução bem poderosa, e se tem uma mensagem para guardar desse capítulo, eu diria que é essa aqui, o poder do compare and set. Né? Então, existem algumas observações extras aqui. A gente pode, às vezes, não querer só que o processo seja weight free, pode também querer que seja lock free, né? Que é uma variante, a gente não vai focar muito nisso, só chamar a atenção aqui que weight free significa que cada método pode tem que levar um número finito de passos para concluir, enquanto o lock free é um pouco mais relaxado, né? Infinitely often, some método que é o fim, ou seja, algum método completa, né? Então o lock free é o mesmo que então eles são equivalentes, né? Execução um pouco finita. Weight free implica ser lock free, e lock free é o mesmo que está para weight free, assim como deadlock free está para lockout free. Okay? Então, tudo que a gente apresentou aqui para execuções weight free também se aplica para lock free. Então, com isso, a gente conclui mais esse capítulo, e no capítulo seguinte se mostra aqui a universalidade desse conceito de consenso, ou seja, mostrando que com o consenso, para N3 a gente consegue resolver praticamente tudo, ou seja, consegue soluções weight free, lock free, para praticamente qualquer problema que você consiga imaginar de computação concorrente. Ok? Então, boa continuidade nos estudos, e nas próximas aulas a gente vai estar cobrindo questões mais práticas de sistemas concorrentes, começando a partir do capítulo 7.